Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, né? Conforme o horário em que você estiver assistindo a essa videoaula. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do primeiro ano, né? Da semana 3 do PET 2. O assunto da semana é sobre reações químicas e fala sobre a lei de Lavoisier. Então, nós vamos resolver as questões que se referem à lei de Lavoisier. Então, vamos começar a nossa atividade, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma telinha que tem a atividade, ok? Para que a gente possa fazer os exercícios. Eu gostaria que vocês, se tiverem alguma dúvida, perguntassem, tá? Para que a gente possa fechar esse conteúdo, né? E começar um novo conteúdo com segurança, sem nenhuma dúvida, para que vocês possam entender direitinho, ok? Então, vamos começar aqui, né, com a semana 3. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Com a semana 3, que aqui fala sobre a lei de Lavoisier, que é essa daqui, ok? Então, vamos lá. A lei de Lavoisier é aquela lei que fala que numa reação química não importam não importa as quantidades dos reagentes, desde que a mesma quantidade de reagentes que eu tenha no início da reação, eu obtenha no final, no produto da minha reação. Ou seja, a mesma massa de reagentes deve se conservar. Isso quer dizer que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, certo? Então, essa é a lei que Lavoisier enunciou. Então, vamos lá. A primeira questão falou assim, ó. O cálcio reage com o oxigênio, produzindo o óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. A cal virgem é aquela cal que a gente compra no saco antes de pintar a parede. Foram realizados 2 experimentos cujos dados estão alistados na tabela a seguir de forma incompleta. Então, nós vamos pegar aqui a primeira experiência, certo? Então, o que diz a primeira experiência? Ela fala o seguinte, que a gente tem 40 gramas de cálcio com X gramas de oxigênio, formando cal virgem. E o que Lavoisier falou? Que a massa dos reagentes, quem são os reagentes? Cálcio, 40 gramas, e o oxigênio, né? Que vai ser X gramas. Então, a massa dos reagentes, a soma da massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Quem é o produto? A cal virgem. Então, o produto vai ser 56. Então, o que eu tenho que saber aqui? Que 40 mais x vai ser igual a 56. Então, qual será o valor de x? Então, x vai ser igual a 56 menos 40. Por que isso? Porque o 40 está, perdão aqui, porque o 40 está do lado de lá positivo, vai vir para o lado de cá negativo. Continuando aqui, então x vai ser igual a 56 menos 40 vai dar 16 gramas. Então, o valor de x na minha equação vai ser igual a 16 aqui. Para a gente fazer a segunda, eu vou colocar uma caixinha de texto aqui que fica melhor para nós. Só um minutinho, para eu não precisar ficar fazendo de novo a mesma coisa. Nessa questão aqui, o que a gente tem que fazer? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui, que aí eu respondo aqui dentro. Nessa questão aqui, a gente vai responder do mesmo jeito. A gente vai colocar as respostas, né? E lembrando que vamos continuar seguindo a lei de Lavoisier. Como agora, na segunda experiência, eu tenho segunda experiência.
Como agora na segunda experiência, vocês podem ver que a gente tem dois dados que a gente não sabe, porque a gente não sabe nem qual é o valor de y, nem sabe qual é o valor de z. Então, para a gente poder fazer aqui, eu vou lembrar de novo da lei de Lavoisier, que fala assim, ó, que y, que é o reagente cálcio, mais 32, que é o reagente oxigênio, vai ser igual a Z, que é a soma dos participantes. Só que isso daqui não me dá nenhuma resposta, vou pôr outra cor, não me dá nenhuma resposta, porque eu não sei quanto que vale nem o Z e nem sei quanto que vale o Y. Então, para eu poder fazer, eu vou ter que usar alguma coisa que eu já conheça. Aí, se eu pegar só essa parte da equação aqui, ó, essa daqui, vou destacar de amarelinho. Se eu pegar só essa partezinha da equação aqui, eu consigo fazer, porque aqui eu sei que, vamos lá, 40, quando eu usei 40 gramas de cálcio, quantos gramas nós usamos de oxigênio? A gente acabou de fazer aqui, ó. Quando nós usamos 40, a gente já sabia aqui que x era igual a 16, né? Porque a gente fez. Então, quando a gente usou 40 gramas de cálcio, a gente usou 16 gramas de oxigênio. Se a gente usar y gramas, que eu não sei quanto é que é, de cálcio, quantos gramas a gente vai usar de oxigênio? Tá aqui na frente, ó, 32. Resolvendo isso aqui por razão e proporção, que a gente multiplica invertido, lembra o produto dos meios pelos extremos? Então, vai ser assim, ó, y, chega para cá um pouquinho, y vezes 16 vai ser igual a 40 vezes 32, certo? Então, y vezes 16 é igual a 40 vezes 32. Y vezes 16 vai ser igual a 16y. Deixa eu chegar pertinho aqui. Então, vai ser igual a 16y. Quanto que vai dar 40 vezes 32? Vai dar 1.280. Então, y vai ser igual a 1.280 dividido por 16. Continuando aqui, deixa eu só fechar aqui. Y vai ser igual a 80 gramas. Então, a gente já sabe quanto pesa o Y. Aí, para a gente achar o valor de X, deixa eu chegar para cá para eu poder fazer aqui. Aí, eu vou usar essa mesma equação que está aqui, ó. Tá? Essa mesma equação que eu coloquei aqui, eu vou usar lá de novo. Aqui, ó. Só um momentinho. A gente pode usar a mesma. Deixa eu diminuir aqui, que eu vou colocar ela aqui para vocês verem que dá certinho. Então, nós vamos usar a mesma equação que fala o quê? Ela fala o seguinte, que y, é de vermelhinho, né? Y mais 32 é igual a z. Aí, o que a gente já sabe? A gente já sabe que y vale 80, certo? Então, 80 mais 32 vai ser igual a z. E logo, né, z vai ser igual a... Quanto dá 80 mais 32? 112 gramas. Eu sei que muitos de vocês, quando resolveram isso aqui, colocou assim, ó, se aqui é 16 e aqui é 32, eu dobrei. Mas como eu não expliquei para vocês, então se aqui dobrou, aqui também dobra, aqui também dobra. Mas como eu não expliquei para vocês a respeito da lei de Lavoisier, eu optei por fazer da forma, assim, não é que ela é mais difícil, mas é da forma que seria mais correta.
Porque se esse valor aqui não fosse um valor múltiplo, vamos supor que fosse 50, como é que eu ia saber quantas vezes o 16 aumentou? Então, como a gente não sabe, o ideal é fazer por esse modelo aqui. Você escolhe dois termos, resolve, depois você acha o terceiro termo, tá bom? Vamos seguir? A número 2 fala assim, ó. 100 gramas de calcário é colocado sob aquecimento e se decompõe em 50 gramas de cal viva. Cal viva é a cal quando está com água, tá? É a cal molhada, cheia de água. E 44 gramas de gás carbônico. Esta afirmativa está baseada na lei de qual cientista? É a mesma coisa. Se você olhar aqui, ó, calcário eu tenho 100 gramas. Se ele abriu em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico, você pode conferir que 56 mais 44 vai me dar 100. E quem enunciou que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos foi Lavoisier. Então, a resposta correta é a letra A, certo? Que foi o enunciado de Lavoisier, ok? Na reação número 3, a gente não conhece ainda a de Dalton, vamos conhecer. A gente não conhece também a de Richter, a gente vai conhecer mais tarde. A de Gay-Lussac, a gente vai falar lá no segundo ano. E a de Prost é a nossa lei da semana que vem, dessa semana agora, nossa próxima aula. Número 3. Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido, formando 36 gramas de água. Baseado nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto dessa reação, o cloreto de magnésio. Então, o que que nós temos nessa questão aqui? Vamos fazer mais devagar, né? Então, a gente tem ácido clorídrico reagindo com hidróxido de magnésio. Isso aqui vai formar, só um momento, vai formar. O que que vai formar para nós aqui? Vai formar água, não foi isso que falou? Água mais cloreto de magnésio. Essa questão aqui, ela é exatamente igual à primeira. Então, é só a gente fazer as substituições. Então, o que que nós temos, na verdade? Quanto que nós temos de ácido clorídrico? Falou, sabe-se que 73 gramas do ácido, então a gente tem 73 gramas, mais, né? Reagem com 58 gramas do hidróxido, que é esse bonitinho aqui, ó, hidróxido de magnésio, 58 gramas. Com formação de 36 gramas de água. Então, a água aqui vai ser igual a 36. Baseado nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto dessa reação, que é o cloreto de magnésio. Então, qual que é a massa do cloreto de magnésio? Como eu não sei, eu falo que vai ser X. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Muito simples. É só pegar aqui, ó, aplicando a lei de Lavoisier, 73 mais 58 vai ser igual a 36 mais X, que a gente não sabe. 73 mais 58 vai nos dar 131, certo? Deixa eu para cá um pouquinho. Então, vai ser 131, que vai ser igual
a 36 mais x. A gente quer saber o valor de x. Então, x... Só um momentinho. Então, x vai ser igual a 131 menos 36. Então, x vai ser igual a 95 gramas. Então, eu quero simplesmente você somar os dois primeiros e igualar com os 2 segundos. Como eu só não sabia esse, então é só ver a diferença, porque esse de cá, esses dois aqui, tem que ser exatamente iguais a esses dois de cá, certo? Passamos agora para a questão número 3. Essa questão número 3, ela deu polêmica, porque a gente discutiu, foi bem bacana, assim, inclusive a aula foi muito boa, a gente conseguiu fazer uma inferência bem bacana aqui, e eu creio que vai ajudar todo mundo a entender essa questão. Por quê? A gente sabe que muita gente só vai lá na internet e copia o que está sendo colocado lá. Esse não é o nosso objetivo, né, gente? A gente quer que vocês aprendam, que vocês entendam, para que a gente possa ter uma aula legal e que a aula possa ser válida. Tá bom? Então, eu vou usar duas setinhas aqui. Eu vou usar uma setinha para baixo, ou eu vou usar uma setinha para cima. Só um momentinho. Deixa eu colocar lá o dia que eu quero aqui, que eu já faço as duas. Essa aqui. Então, eu vou usar essa setinha aqui. Vou colocar ela bem grossinha, porque para vocês enxergarem bem, vou pôr ela azul. E eu posso ter essa mesma setinha aqui. Deixa eu copiar aqui e colar. Só que a minha setinha vai estar ao contrário. Ela vai estar debaixo. Eu nunca consigo colocar ela certa. Deixa eu fazer outra. Então, teremos uma setinha para cima e uma setinha para baixo, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Mais ou menos o mesmo tamanho. Vou colocar ela aqui mais gordinha, vou pôr mais azulzinha, tá? Então, temos nossas setinhas aqui. Na primeira, aqui, o que faltou foi leitura na nossa discussão, mas aí a gente conseguiu resolver nosso problema lá. Então, falou assim, ó, os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato. Então, na primeira balança, eu tenho um pedaço de papel aqui e um pedaço de papel aqui. E efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Ou seja, nessa primeira balança aqui, a gente só queimou o que estava no prato A. Toda vez que a gente faz uma queima, o que acontece é o seguinte: vai haver perda de material. Por que vai haver perda de material? Porque, na verdade, quando você queima, deixa eu chegar para lá só um pouquinho. Quando você queima, por vermelho, a substância, ela vai liberar, né? Ocorre liberação de, vou colocar fumaça, mas vamos lembrar que essa fumaça aqui não é só fumaça. Na verdade, vai ter gases, né? Gás carbônico, gás monóxido de carbono, vai ter uma parte de água, porque a água no estado gasoso. Então, a gente fala que nisso aqui ocorre uma diminuição da massa, certo? Uma diminuição da massa, que tanto é esse, diminuição da massa. Então, toda vez que você queima, como o sistema está aberto, a massa vai diminuir, porque parte dos participantes aqui vão escapar para o meio. Então, vamos pensar aqui. Eu tinha o papel, né? Quando esse papel, um papel aqui, eu queimei só esse papel. Então, quando a balança estava em equilíbrio, porque os dois tinham a mesma massa, mas aí eu coloquei fogo.
Então, quando eu coloquei fogo, parte desse papel aconteceu o quê? Liberou fumaça, liberou resíduos, né? E diminuiu a massa. Então, se a massa de A é menor do que a massa de B, quando eu pego a balança, o que está aqui em B vai ficar mais para baixo e o que está em A vai ficar mais para cima, certinho? Então, na primeira experiência, o que que a gente vai observar? Vou colocar de vermelho porque fica mais destacadinho para vocês enxergarem a resposta. Então, na primeira experiência, houve perda de massa devido à combustão, certo? A combustão. Logo, o prato A ficou acima do prato B. Por que que isso acontece? Porque como o prato A estava mais leve, o prato A sobe e o prato B desce. Na segunda experiência, aí a gente pegou uma palha de aço. A palha de aço, ela é parecida com o bombril. Ela só é um pouco mais grossa, mas é mais ou menos o mesmo princípio. Então, nessa palha de aço, quando você coloca para queimar, aqui também tem um bombril, vou colocar só os bombril. Tem um bombril aqui, um bombril aqui. Quando você coloca fogo, colocou fogo na A. Então, quando você colocou fogo, esse bombril aqui que estava no prato A, ele vai reagir com o oxigênio do A e ele vai ocorrer uma absorção de oxigênio, certo? Assim, tanto que quando você olha de oxigênio, quando você olha o bombril, se você analisar o produto formado depois da queima, a gente vai ter uma substância chamada óxido de ferro. O óxido de ferro, ele vai ter ferro e oxigênio. Olha só, do lado de cá nós tínhamos apenas ferro. Do lado B, perdão, aqui a gente tem apenas ferro no lado B. No lado A, a gente tem ferro que incorporou o oxigênio. Deixa eu copiar minhas setinhas aqui para a gente colar lá. Então, o que que vai acontecer? Como a gente vai colocar uma outra substância aqui, ele vai ficar mais pesado. Então, ele vai descer. Se ele vai descer, o prato B vai subir. Por que que um sobe e o outro desce? Porque quando for mais leve, fica para baixo, perdão, quando for mais pesado, fica para baixo e o mais leve fica para cima. Então, aqui, o que que aconteceu na segunda experiência? O que que a gente pode concluir, então, que houve na segunda experiência? Lá na segunda experiência, a gente vai analisar o seguinte: não houve perda, houve o quê? Houve ganho de massa, não foi? Por quê? Devido à absorção de oxigênio, certo? De oxigênio pelas moléculas de ferro. Então, ou seja, nesse caso aqui agora, como o ferro absorveu o oxigênio, ele ficou mais pesado, não ficou? Então, logo, tem uma vírgulazinha aqui, né? Logo, o prato A ficou o quê? O prato A ficou abaixo, certo? Porque ele ficou mais pesado, né? Ficou abaixo do prato B, porque ele ficou mais pesado, certo? Como o B aqui ficou mais pesado, o A ficou acima e o B ficou abaixo. No segundo caso, como o A ficou mais pesado,
o A ficou abaixo e o B ficou acima. Então, qual vai ser a resposta? A acima de B, no primeiro caso, certo? A para cima, B para baixo. E no segundo caso, A abaixo de B. A para baixo, B para cima. Certinho? Então, fechamos essa daqui. Quinta e última questão. Na quinta questão, falou o seguinte, que o conjunto esquematizado contém inicialmente os reagentes A e B separados. Então, o A está aqui no balão e o B está aqui no becker. Utilizando-se dois conjuntos desse tipo, então tem dois conjuntos desse, são realizados experimentos 1 e 2, misturando-se A e B. Então, o que falou no experimento 1? Falou que eu tinha aqui em cima no A, ó, solução de nitrato de prata. Aqui no B, eu tinha cloreto de sódio. Então, quando eu derramei o nitrato de prata no cloreto de sódio, eu formei o quê? Uma solução aquosa de nitrato de sódio, mais o cloreto de prata sólido. Então, guardemos aqui. No experimento 2, o que a gente tinha? A gente tinha aqui em cima uma solução aquosa. Quando fala aquosa, é porque está dissolvida em água, tá? Então, aqui eu tenho uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio ou de ácido clorídrico, que é a mesma coisa. Aqui dentro eu tenho carbonato de sódio em pó. Aí falou o seguinte, que depois da reação, depois que derramou aqui, então em B ficou o quê? Água, gás carbônico e solução aquosa de cloreto de sódio. Embora a gente não tenha visto ainda, eu vou escrever a reação para vocês entenderem com os símbolos, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. E vou colocar os símbolos de cada um. Então, falou assim, que a gente tinha nitrato de prata. A forma do nitrato de prata é isso aqui, ó, AgNO3. Torno a repetir, vocês não são obrigados a decorar isso aqui ainda, nunca vão ser, só compreender. Mas a gente vai colocar para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? Aí falou que era uma solução aquosa. Então, vou colocar assim, ó, que está aqui, ou seja, está aquoso, está dissolvido em água. E nós misturamos isso com cloreto de sódio, NaCl. Como ele está em pó, então eu vou deduzir que ele está sólido, certo? Vou colocar um Szinho aqui. Aí, quando eles dois reagem, não é mais não, é forma, né? Quando eles dois reagem, eles vão formar um produtinho para nós aqui, ó. Não vão? O que vai ser formado? Já falou também para nós lá, ó. Formou o quê? Cloreto de prata sólido. Deixa eu tirar aqui. Então, cloreto de prata é AgCl, certo? Formou, e como também falou, cloreto de prata sólido. Então, o que eu vou falar? Vou colocar que tem um Szinho indicando que ele está sólido. Então, cloreto de prata sólido mais uma solução aquosa de nitrato de sódio, que é o NaNO3. Aí também falou que ele vai ser sólido. Então, essas letrinhas pequenininhas que eu coloquei entre os parênteses, eu estou indicando o estado físico, tá? Presta bem atenção que isso vai ser importante para a nossa questão aqui. Vão 3 aqui, né, que eu apaguei, desculpa. Então, vamos lá. Então, fechou aqui, nitrato de prata aquoso, mais cloreto de sódio sólido, formando cloreto de prata sólido e troquei aqui, né? E aqui não é sólido, não, aqui é aquoso. Aqui. E nitrato de prata aquoso. No experimento 2, vamos lá, fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Falou que eu tinha uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio. Então, como eu falei para vocês, cloreto de hidrogênio é o ácido clorídrico. Como ele está aquoso,
significa que ele está dissolvido em água. Então, aqui quer dizer dissolvido em água. Aí eu vou, vamos lá, reagir isso daqui com quem? Com carbonato de sódio. Carbonato de sódio é o CaCO3. Aí falou que ele estava em pó. Se ele está em pó, ele vai estar no estado sólido, ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem que depois a gente está aí para responder vocês, né? Isso aqui tudo é pequenininho também, para baixo. Aí, quando eu reagir tudo isso, o que que nós formamos? Nós formamos o quê? Nós formamos, vamos lá? Formamos água líquida, então formamos H2O. Depois eu corrijo aqui a posição H2O, mais o quê? Água líquida é líquida, né, gente? Então, entre parênteses aqui, vai ser um L. Mais gás carbônico, que é o CO2. Gás carbônico, como o próprio nome diz, já é gasoso. Mais solução aquosa de cloreto de sódio. Então, NaCl, e também vou colocar que está aquoso. Aí, repetindo para vocês, aquoso significa dissolvido em água. Lembrando que eu estou colocando os estados físicos porque vai nos ajudar a compreender a resposta da questão aqui, tá? Eu não gosto que vocês ficam pegando resposta da internet só. A gente sabe que tá tudo lá, mas a gente quer que vocês compreendam o porquê, tá? Ainda que você pegue, eu quero que na hora da correção você entenda da onde que veio aquela resposta que a gente está colocando aqui. Então, vamos lá. Aí colocou, designando por a massa de cada conjunto, né? Antes da mistura. Então, aqui é 1, aqui também é 1, tá? Esse aqui, ó, tudo isso aqui é 1, tudo isso aqui também é 1. E por F1 e F2, as suas massas iniciais, após misturar, tem-se que, no experimento 1, a massa final é igual à massa inicial, certo? E no experimento 2, a massa final também é igual à massa, tipo assim, a massa do produto do reagente. A massa do final é igual à inicial. É o que a lei de Lavoisier enuncia. Só que por que eu fiz questão de colocar os estados físicos? O meu sistema aqui é um sistema aberto. Vocês podem ver que não tem nada fechando aqui, não tem nada retendo ninguém. Isso aqui é um becker parece com a jarrinha, ela é toda aberta, então o que tiver aqui de gás vai escapar. E vocês vão lembrar que a gente tinha isso aqui, ó. No experimento 2, a gente tem gás carbônico no estado gasoso. Então, quando essa reação aqui ocorre, que forma água, gás carbônico e cloreto de sódio, o gás carbônico faz o quê? Escapa aqui para o ambiente. Então, na hora que eu somar essa massa aqui, ela não vai ser igual a essa, porque esse gás carbônico já escapuliu, ele vai embora, certo? Esse gás carbônico, como ele está na forma gasosa, qual que é a tendência dele? Qual é a tendência de todos os gases? É sempre o quê? É sempre escapar. Então, a tendência desse gás aqui é evaporar, é ir embora. Então, quando eu analisar o sistema, eu só vou achar a água líquida e o cloreto de sódio aquoso. O gás carbônico foi embora. Nesse caso, como aqui é aquoso e sólido, aqui sólido e aquoso, todo mundo permanece no sistema. Então, tanto a massa do reagente quanto a massa do produto é igual, porque todos permanecem no sistema. No segundo caso, a massa do reagente vai ser diferente da massa do carbono, porque esse dióxido de carbono, que é esse CO2, ele vai escapar, ele vai embora durante a reação. Então, o que que a gente pode concluir que foi a resposta aí? Que no experimento 1, a massa final é igual à massa inicial, então pode ser qualquer um desses três aqui, né? Mas no experimento 2,
a massa final, ela vai ser o quê? Menor do que a massa inicial, porque parte dos participantes vai escapar para o meio externo. Então, a resposta será a letra C, certinho? Então, fechamos a nossa correção. Na nossa aula da semana, na próxima aula, a gente vai ver sobre a lei de Proust. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? Agradeço pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.